Hum. Olá, estamos no ar com o PortoCast, aqui dentro do ESG Challenge, promovido pela Autoridade Portuária de Santos, pela Prefeitura e demais parceiros, recebendo para conversar com a gente sobre esse projeto tão importante na cidade de Santos, o presidente da Autoridade Portuária, o Anderson Pomini. Obrigada pela participação e falar um pouquinho com a gente sobre esse projeto tão inovador. Prazer estar aqui com vocês. Essa pauta é absolutamente relevante para o Porto, para a cidade, para o Brasil, para todos nós. Então, é uma honra estar com vocês aqui. Acho que é importante a gente falar um pouco dessa pauta ESG. Se a gente parar para pensar na sigla, perguntar nas ruas, acho que não muitas pessoas sabem o que significa, mas sabem que existe. Até foi pensando nisso que vocês promoveram esse desafio com essa molecada, o ESG Challenge? Foi, na verdade, a ideia é chamar a atenção da sociedade de pautas que hoje são indissociadas da boa infraestrutura. Então, respeito ao meio ambiente, inclusão social e governança. É o significado dessas siglas. A gente pode incluir outras siglas, por exemplo, como segurança. Certamente o faremos. A ideia é, nós organizamos, nos últimos 400 anos, operação portuária. Então, o porto recebia produtos de todo o mundo e exportava principalmente o nosso agro mundo afora. Então, nós preparamos uma infraestrutura pensando em cargas, mas deixamos de lado temas importantes, por exemplo, como inclusão porto-cidades. Então, é preciso que a sociedade local, toda a sociedade litorânea, 2 milhões de habitantes, eles possam contemplar a área portuária. Afinal de contas, tudo que a gente organiza para a nossa sociedade não pode se limitar ao transporte de cargas. É preciso que o porto, a infraestrutura, ele tenha um olhar para a inclusão da sociedade e respeito ao meio ambiente. Sem dúvida. Ou E seja, esse evento, justamente, foi para promover tudo isso e também trazer esses jovens, imagina, eles vão ficar numa maratona de 2 dias imersos em projetos para o futuro. são vários desafios que impõem a gestão portuária. Ou seja, como ampliarmos a nossa capacidade de movimentação de cargas com respeito ao meio ambiente, inclusão social e governança. Então, quais são as melhores cabeças que se apresentam com entusiasmo para enfrentarem esses problemas e nos apresentarem as soluções? Os jovens. E esses jovens, inclusive, é que farão a gestão desses equipamentos de infraestrutura nos próximos anos. Então, a nossa ideia é reunirmos todos os jovens, apresentarmos a eles esses desafios, ou seja, nós queremos um plano de carbono zero no Porto de Santos. Nós emitimos milhares de toneladas com todos os caminhões, 15 mil caminhões, margem direita, 5 mil caminhões, margem esquerda, 60 navios atracados, mais 60 na barra esperando. Tudo isso revela a nossa boa logística, mas emite milhares de toneladas de CO2, danifica o meio ambiente. O que o jovem pode fazer para nos ajudar? Qual tecnologia a gente pode implementar para reduzirmos a emissão desses carbonos? Para evitarmos o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Ou Exato. seja, o desastre natural, ele já está presente entre nós. Há 20, 30 anos atrás, os ambientalistas nos alertavam. Nós não acreditamos, enquanto sociedade. Ele chegou. Então, agora não se pensa mais em infraestrutura, operação portuária, sem o respeito ao meio ambiente, inclusão social e governança. E até falando dessa questão da tecnologia, se pararmos para pensar há anos atrás, até me lembro, o meu primeiro emprego foi trabalhando no credenciamento do ISPS Code, isso em 2003. E eu me lembro que foi quando começou a se falar de porto tecnológico, que era justamente para você colocar o próprio acesso um pouco diferente, e hoje a tecnologia ela é uma realidade não só nas operações, mas no material humano também, que você usa a biometria, entre outros. Justamente essas inovações que os jovens podem trazer, pode justamente fazer com que haja soluções ainda mais modernas? É isso mesmo. Tem muita tecnologia no mundo e a globalização, a formação das sociedades digitais, faz com que a gente possa olhar o que está acontecendo na China, em todos os portos do mundo, da Europa, em Dubai, em tempo real. Então, o que que a China está fazendo para controlar a sua frota de caminhões? O que Dubai está fazendo? O que que Antuérpia está fazendo? O que a Espanha já tem feito? Então, é isso que nós precisamos, reunir essas boas tecnologias que são dominadas pelos jovens
e implementarmos aqui no Porto de Santos. Então, esse plano de tecnologia e fomentarmos a boa concorrência para o jovem é vital para que a gente tenha as melhores soluções. Esse é o objetivo desse nosso ISD Challenge para esses 2 dias. Começa hoje e termina amanhã, domingo, com a participação de centenas de jovens. Até em relação ao porto, quando a gente fala de terminais, muitas vezes se pensa na operação do próprio terminal, mas vai muito além. Toda a infraestrutura em volta, ela com certeza é fundamental para que a operação dê certo. O porto vem batendo recorde atrás de recorde, mas já falamos a respeito dos desafios, dos gargalos, da terceira pista de imigrantes, do próprio projeto que o senhor participou ativamente do túnel. O que pode ser feito justamente para que o túnel saia do papel, já foi feito, mas e a terceira via? Será que pode ser uma realidade breve? Pode e deve. Veja, você tocou num assunto que é absolutamente sensível. Nós focamos nesses últimos anos, 400 anos de operação de porto, 132 anos de forma organizada. Ou seja, como que o porto deve se preparar para receber os navios, descarregar os produtos, escoar esses produtos para o interior do país, pegando os nossos produtos, que são principalmente constituídos pela força do nosso agro, e fazer o movimento inverso, carregar os navios e exportar principalmente para a China. Muito bem, focamos exclusivamente nisso. Nosso canal funciona bem. É preciso que agora a gente faça a dragagem, aprofundamento do canal, porque os navios estão cada vez maiores, e nós tenhamos um túnel que poderá impactar positivamente também na operação, principalmente com o tráfego de caminhões, mas que nós tenhamos modais adequados para escoarmos tudo isso para o interior do país. Hoje, 30% de tudo que nós escoamos se dá por ferrovias, 60% por rodovias, 10% dutos. Nós precisamos de uma nova pista conectando o Planalto, interior do país, com o Porto de Santos. E nós, comunidade unida, provocamos o governo e o governo anunciou recentemente a implementação. Veja só, Túnel Santos-Guarujá, a maior obra do governo federal, e uma terceira pista. Certamente uma das maiores obras também do governo como um todo, esta capitaneada pelo governo do Estado. Agora, quais serão os requisitos que deverão estar implementados nessas obras? Que túnel? Um túnel autossustentável, com respeito ao meio ambiente, com inclusão social? E essa terceira pista? Qual é o impacto no meio ambiente que a gente pretende causar? Porque, geralmente, o mercado nos compara muito com os países e o poder é concentrado, Dubai, né, e China. Lá você tem um mandando e 1,4 bilhão executando. Mas a Uhum. que preço? Eles estão preocupados com o meio ambiente lá? Existe CETESB, IBAMA, Associação dos Mil Desenvolvedores, órgãos. ONG, órgãos? Não. Isso é bom ou ruim? Eu penso que o nosso modelo é bom. Talvez a gente tenha que calibrar um pouco para que a gente também não pare a infraestrutura com o excesso de controles. Mas eu defendo a nossa democracia participativa, talvez com um pouco mais de agilidade, mas sempre com respeito ao meio ambiente e esses temas que são defendidos pelas siglas ISD, ou seja, governança, sustentabilidade e inclusão social. Falávamos há pouco que antigamente só se pensava em sustentabilidade no meio ambiente com coleta seletiva de lixo, e hoje é muito mais além. Inclusive, até o senhor falou na sua abertura a respeito da questão do plano de emissão zero de carbono, mas tem outras ações também que estão sendo desenvolvidas. Inclusive, como que fica a responsabilidade justamente desses grandes operadores portuários, não só na emissão de carbono, mas a gente vê também na questão da água? Porque a operação de navio, ela pode ocorrer derramamento. A gente já noticiou isso várias vezes aqui na Baixada Santista. E não é porque o terminal quer, mas acontece. E o que fazer para a recuperação? Acho que esse também é o grande pensamento. Daí a necessidade de envolvermos a comunidade portuária. E o Porto de Santos, muita gente me pergunta isso, né? Escuta, o porto é público ou privado? E teve esse debate de privatização. O porto Sim. é 100% privado. Todas as operações portuárias são privadas. A autoridade portuária é pública, que tem o objetivo de calibrar os interesses entre o privado e estabelecer as normas para a entrada e saída dos navios, fiscalizar principalmente as operações portuárias em defesa do interesse nacional, do Estado, que Claro. esse é o nosso desenho. Agora, essas empresas, elas vêm demonstrando uma responsabilidade social
muito importante. Claro. Nós criamos o Manifesto ISD. Nós já temos mais de 50 adesões voluntárias, capitaneada pelo nosso Cláudio Bastos, que é o superintendente de governança do Porto de Santos. Quase que todas as empresas com operação portuária em Santos aderiram, além das prefeituras da região. Mas não é só uma adesão. Reuniões semanais, com pautas pré-definidas e ações com cronograma. Então, o que a operação portuária vai fazer para aprimorarmos a implementação dessas siglas que são tão importantes para todos nós? É exatamente esse o trabalho desse manifesto ESG, o envolvimento de toda a comunidade portuária. O porto sozinho não tem força para isso. E todos nós somos portos, se parar para pensar, porque o porto e a cidade, em outros portos do mundo, não são, às vezes, tão interligados como é o Porto de Santos. Aqui você tem não só pessoas morando literalmente na frente do porto, como o senhor disse há pouco, dentro da área portuária, em ocupações que devem ser retiradas. Como está essa questão? Veja, nós temos 26 quilômetros de cais, né? Porto de Santos arrecada 200 bilhões de reais todos os anos para o Brasil. Ou seja, 30% da nossa corrente comercial passa por aqui. Muita riqueza. Sim, A gente recebe cruzeiros internacionais, né, lindíssimos, os maiores navios do mundo, mas a 860 metros, pessoas vivendo em palafitas, o que revela um pouco da nossa incompetência administrativa. Daí a importância da implementação dessas pautas. Ou seja, que Brasil que a gente quer? Que porto que a gente quer? Eu quero uma boa infraestrutura, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também quer, sim. mas com respeito e inclusão social, principalmente acomodando essas pessoas, 6.000 famílias de forma adequada. Ou seja, a riqueza precisa ser distribuída um pouco também para essas pessoas. Daí a importância da autoridade portuária pública, Sim. porque isso é função do Estado, em especial, mas com participação na essência do privado. Daí a inclusão e o chamamento dessas pessoas a aderirem ao nosso manifesto. Então, essa ação conjunta da nossa sociedade, até porque o diretor, o CEO dessas empresas, a maioria são brasileiros, que Uhum. moram aqui em Santos, estado de São Paulo, Brasil, e têm a sua preocupação social. Agora, quem tem que capitanear essas ações de integração para que nós tenhamos uma pauta única em favor do país? É o Porto. A política pública, ela é organizada e gerida pela entidade pública, aqui em especial pelo Porto de Santos. Então, a integração Porto-Cidades. Há quantos anos se debate a construção do Parque Valença? Muitos. Décadas, 40, 50 Sim. anos. Nós teremos agora, em 5 de julho, 15 mil metros de área de contemplação. E muito melhor que o Porto Madeiro, porque o Porto Madeiro não tem navio entrando e saindo. Nós Exato. teremos. E no futuro, a transferência do Concais para aquele local. O nosso Parque Valongo, capitaneado pela Prefeitura em parceria com o Porto Santos, ele será o principal centro turístico do país. Pode anotar aí. E tão lindo e tão integrativo que está. E com a entrega dos próximos 15 mil metros no primeiro semestre do ano que vem, nós teremos 30 mil metros de cais organizados para contemplação das famílias, dos moradores de Santos, Guarujá, de toda a comunidade litorânea. Sem dúvida, inclusive vai ter um grande evento promovido pela Worldcom, que vai ser o Encontro Regional Indústria Porto, vai ser o primeiro evento portuário no Parque Valongo. Acredito que isso que o senhor falou é muito importante, da questão do porto organizado. Na lei de portos, já existem alguns adendos a respeito do porto organizado como um todo. Só que nós vemos cada vez mais que essa integração, principalmente do turismo, do social, do próprio meio ambiente com as cidades, ela é fundamental. Aliás, parabéns pela iniciativa da Autoridade Portuária, em parceria com a Prefeitura de Bertioga, de abrir para visitação a usina de Itatinga. Durante anos, as pessoas faziam teorias. Nossa, mas o que acontece lá? Por que não é aberto? E é um lugar belíssimo. Lindíssimo. O programa, na verdade, chama-se Integração Porto-Cidades. Até porque o porto, ele se estende Não é só em por Santos. Bertioga, Sim, Guarujá, São Vicente, agora com a mudança da poligonal, e, em especial, Santos. Então, Bertioga, nós temos uma usina construída há 110 anos, 70 casas inglesas, lindíssima, maravilhosa. né, que merece ser aberta à visitação. Nós abrimos, a partir de sábado passado, sábado e domingo, comunidade 20 pessoas pela manhã, 20 à tarde,
a Prefeitura de Bertioga vai organizar, Inclusão Porto Cidades, né? E faremos uma PPP. Essas casas, elas poderão ser utilizadas por hóspedes no futuro. Que bom. Essa é a nossa ideia. É lindíssimo. Quem não conhece a nossa usina hidrelétrica de Tatinga deve conhecê-lo com urgência. Não só, eu provoquei agora recentemente Cubatão, pedi ao prefeito que estudasse algumas ações que nós pudéssemos também integrar o Porto com o Cubatão. Teremos um pátio lá, nossa ideia é que, em contrapartida, o Porto também auxilie sobre o tema integração. São Vicente e Guarujá. Guarujá estará conectado efetivamente agora com as cidades todas através do túnel. Sim. E o aeroporto, que será entregue em dezembro. Lá nós teremos uma obra de 3 quilômetros. Mas qual é a obra com a integração Porto-Cidade? Eu já provoquei o prefeito também, para que, em conjunto com o Porto, a exemplo do que fizemos à margem direita com o Parque Valongo, nós tenhamos a mesma integração com essas todas cidades mencionadas. E é importante porque o Porto de Santos, ele é centenário, importantíssimo para a economia local, mas também é objetivo de sonhos de muitas pessoas. Até quando a gente conversou há pouco, antes da entrevista, te fiz uma pergunta. Imagina só, esse jovem que hoje está no Hackathon, olha para sua figura de presidente da autoridade portuária, uma pessoa jovem, dinâmica, então ele pode pensar que pode chegar lá também, pode alcançar esse sonho. Aliás, era um sonho seu trabalhar com o Porto? Porque eu sei que o senhor é advogado, trabalhou com várias secretarias, mas o Eu, Porto. eu nunca pensei em trabalhar com operação portuária. Foi um convite do ministro Márcio França, à época, vice-presidente geral do Alckmin, e com manutenção do ministro Silvio Costa agora. Eu gosto muito da gestão pública, Uhum, né? E o Porto de Santos é uma empresa pública federal que exigia, eu tenho dito isso com frequência, né? Muita gente fala, escuta, esse porto foi objeto de disputa política, né? Ele ficou degradado, abandonado, tem muito histórico ruim do passado. Está aí o desafio, que a gente pode pegar algo do tipo e mostrar que o porto público pode e deve ser eficiência, que é a área que eu gosto de estudar. uhum. Sempre gostei, mesmo como advogado, de gestão pública, modelo de gestão. Eu defendo que empresas públicas podem ser eficientes com segurança jurídica e respeito ao patrimônio público. Esse é o nosso desafio aqui no Porto. Eu, como sugestão aos jovens, é importante que eles estejam preparados para todos os desafios. Exato. Então, independentemente da gestão pública ou privada, é importante que se preparem e que estejam atentos à boa tecnologia. A tecnologia certamente é que direcionará as nossas ações para o futuro, para a empresa pública e privada e para que tenhamos uma sociedade melhor organizada. Até para a gente finalizar, justamente nessa questão ESG, para quem ainda não se importa com isso, porque infelizmente nós estamos falando de empresas inclusivas, de pessoas que se interessam, mas muitos cidadãos não dão tanta importância para algo que está no nosso dia a dia a todo momento. Quem não se importa vai ficar para trás, porque esses princípios estão embutidos no nosso convívio familiar, inclusive. Então, governança, precisa ter ordem em casa, certamente a mãe ou o pai, ou, a depender, o irmão, a própria família precisa se Sim. organizar, precisa ter governança, regra, acordar cedo, estudar, trabalhar, isso é governança, com transparência, respeitar o convívio, o espaço do irmão, da família, governança. A gente está copiando algo do tipo para as empresas, públicas e Sim. privadas. Respeito ao meio ambiente. Ou seja, de nada adianta você viver no seu quadrado, né, e o vizinho estando sujeito a enchentes, né, a essas alternâncias do tempo, muito calor, muito frio, Barulho. barulho, meio ambiente está sendo afetado. Sim. E todos nós temos essa responsabilidade, né? E a questão social. Eu não me sinto bem, vivendo bem, me alimentando bem, 3, 4 refeições, vestindo bem, viajando com tanta pobreza ao meu lado. Ou seja, comprando carro blindado para se defender de uma sociedade que está machucada e gritando por alimentos. Tem alguma coisa errada aí. Exato. Nós precisamos corrigir. Então, são temas de responsabilidade de todos nós, e não só das empresas públicas ou privadas. Cada um fazendo a sua parte, ficamos todos organizados. Se a gente quer conviver em sociedade de forma harmônica,
é preciso que se respeite esses princípios. Sem dúvida. Muito obrigada pela entrevista. Uma honra, eu agradeço. Obrigada. Obrigado. Você daqui a pouco confere mais um episódio do PortoCast. Esse foi o Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos.